Bom, essa é a número 8, então, da página 196, né, tem uma leitura bem grande, então a prof vai tentar resumir ela da melhor forma, tá? Tá dizendo, então, que nós temos uma roda de gigante, né, e ela anda no sentido anti-horário, ou seja, então ela vai sair daqui e vai fazer esse movimento para cá, tá? Anti-horário é o contrário do relógio, o relógio anda para cá e essa roda anda para cá. O que vai acontecer? Ela quer saber se a Bruna saiu daqui, ó, tá? E ela tem que chegar, digamos assim, ela vai se mover 5 sextos. Que letra que ela vai parar, tá? O que nós podemos fazer aqui? Primeira coisa, contar quantos espaços tem, tá? Então, são 18 espaços. E aí, nós podemos calcular os 5 sextos de 18, tá? E o que nós vamos fazer aqui, então? 18 dividido por 6 vai dar 3, 3 vezes o 5, 15. Então, nós vamos contar 15. Só que ela sai daqui, ela vai para cá. Então, eu vou começar a contar a partir daqui, ó. É o primeiro pulo que ela vai dar. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, ela vai chegar aqui na letra P, que é a letra D que tá marcada aqui, tá? Então, era mais explicação do que dificuldade para fazer. A número 9, então, vocês teriam que escrever em cada item uma multiplicação com frações que possa ser representada pela figura. Então, aqui, ó, eu tenho 4, 1 quarto, no caso, que seria esse aqui desses 4, tá? Né? E 1 meio, que seria a metade da figura toda, tá? Então, 1 quarto vezes 1 meio. Aqui, 4 sextos, tá? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 desses 6 que estão aqui pintados, tá? E 2 quintos, por quê? Porque essa divisão aqui, ó, tá? Então, aqui eu tenho a cada 3. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, eu tenho 2 desses 5 pintados. Aqui, então, eu tenho 3 sextos, porque eu tenho, ó, 1, 2, 3 mais escuro de todos os pintados, que são 6, e 3 quartos, tá? Então, que seria dessa outra divisão de, assim, 1, 2, 3, 4, tá? Então, 1, 2, 3 pintados, fica um de fora. Aqui a mesma coisa, tá? Por que aqui tem mais, né? 3 quintos e 4 sextos, então. Seriam mais quadradinhos, mas aí eu pude fazer uma simplificação, tá? Então, por isso que gerou o 3 quintos multiplicado pelo 4 sextos. A número 10, então, aqui tem a Amanda escolheu algumas fotografias e para o mural e reduziu as ampliações de 4 para 4 quintos do tamanho original. Após alguns dias, ela copiou novamente essas fotografias, reduzindo para 5 oitavos da primeira cópia, então. Após essa redução, as dimensões das fotografias obtidas foram reduzidas a que fração das dimensões iniciais? Então, o que foi feito aqui? Tá? Foi feito, então, uma multiplicação, tá? Do 4 quintos vezes os 5 oitavos. Então, aqui no caso, esse 4 vezes 5 vai dar um 20, e esse 5 vezes 8 vai dar um 40, tá? E aqui, então, a primeira coisa, eu posso cortar os zeros, que vai sobrar um 2 quartos, e ainda simplificar por 2, tá? Que vai dar meio. Então, seria a metade das dimensões originais, tá? Depois aqui nós temos a 11. Então, escreva em cada um dos números a seguir a sua forma decimal e sua forma fracionária. Então, 2 quintos, tá? É a forma fracionária. E aí, eu vou fazer aquela divisão. 2 dividido por 5 vai dar 0,4. 189 centésimos, tá? Então, como fala em centésimos, né? Eu só posso ter 2 casinhas depois da vírgula. Então, fica 1,89 e 189 centésimos, que é sobre 100. 3 dozeavos, então 3 sobre 12, e aí eu faço a divisão do 3 pelo 12 para encontrar o 0,25. 41 milésimos, então é 0,041 e 41 sobre 1000. 9 oitavos, 9 sobre 8, 9 oitavos, e aí eu faço a divisão, 9 dividido por 8, para encontrar 1,125. 17
25 avos. 17, 25 avos. E faço a divisão também, 17 por 25, para encontrar o 0,68. Esses aqui vocês tinham que colocar em ordem crescente, utilizando então esse símbolo, tá? Então, só olhando aqui a forma então que eles ficam. 1/4, depois o 0,47, depois 1,1, 17 décimos, 2,001 e o 2 inteiros e 1 meio, tá? Então, é só fechar aí, não tem muito o que fazer. A número 13, em um grupo de 150 mulheres, 40% tem filhos e dessas 35 têm filhos do sexo masculino. Então, ó, essas que tem assim, ó, dessas, né? Então, das 40% que tem filho, desses 35% são do sexo masculino. Quantas mulheres desse grupo têm filho do sexo masculino, então? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular os 40% dos 150. Nós calculamos assim, 40 centésimos de 150, tá? Então, eu faria a divisão de 150 por 100, que dá 1,5, e esse 1,5 eu vou fazer vezes o 40, então, que é o 40%, tá? E aí, vai dar, então, 60, tá? Bom, desses 60, agora eu preciso saber os 35%. Então, também eu posso fazer assim, 35% de 60. Tá? Então, 60 dividido por 100 vai dar 0,6. 0,6 vezes os 35 vai dar 21. Tá? Então, 21 que tem filhos homens ou do sexo masculino. Escreva na forma decimal a porcentagem de mulheres que têm filhos do sexo masculino em relação ao todo. O que acontece aqui, então? Na forma decimal, o que nós vamos fazer, então? Em relação ao todo agora. Então, é os 40% vezes os 35%. Aqui foi transformado 40% por 0,40, tá? E 0,35. Se eu quisesse fazer assim, ó, 40 centésimos vezes os 35 centésimos, tá? Não muda absolutamente nada, tá? Mas só que dessa forma aqui ele fica mais fácil de trabalhar, tá? Então, pode ser também. Então, vai dar 0,14 ou 14 centésimos, né? Escrevendo por extenso. 14 centésimos, tá? E essa 14 aqui, então, era uma resposta pessoal que vocês teriam que fazer um problema. Eu acho que eu tinha dito para vocês não fazer, né? Mas não lembro bem certo. Mas, enfim, uma sugestão aqui, calcule a multiplicação entre as duas frações que representam as partes destacadas na figura, semelhante àquela número 9 que tinha, né? Então, aqui vocês poderiam pensar 1/4, né? E também poderiam pensar aqui é 1, 2, 3, 4, 5, e 1/5, né? Dessa forma, tá? A número 15, então, da página 198, fala de área. Então, a área de um quadrado é lado ao quadrado, né? O lado vezes lado. Então, vocês teriam que descobrir a área da parte colorida de cada figura. Então, digamos assim, ó, toda essa área menos esse pedacinho aqui. O que tinha que fazer? Fazer primeiro do total, depois do pedacinho, e aí fazer uma menos a outra, tá? Então, ó, a área do total aqui do 4,6 vezes 4,6 vai dar 21,16. A área do pedacinho aqui, ó, 0,6 vezes 0,6 vai dar 0,36, fazendo a conta de menos, 20,8. Então, a área desse pedaço pintado é 20,8, tá? Aqui a mesma coisa, eu vou fazer primeiro a de fora, que é o 4,6 vezes 4,6, vocês já tinham feito aqui uma vez, ó, então era só copiar, 21,16, e depois a parte de dentro aqui, que era 3,5 vezes 3,5, que dá 12,25. Uma menos a outra, 8,91. Mesma coisa aqui, então o desenho era o mesmo, então do 4,6 era só copiar, e só precisava fazer do pequenininho aqui, 1,5 vezes 1,5, 2,25,
então desconta 18,91. Aqui, então, nós temos um problema nas imagens, então, no caso, vocês teriam que fazer esse problema, tá? Com o dinheiro que tem aqui, com o preço do combustível, aqui ou do etanol ou da gasolina. E aí, então, ó, uma sugestão. Ao pagar 6 litros de etanol e 3 litros de gasolina com as cédulas indicadas, quanto uma pessoa receberá de troco? Tá? Então, teria que multiplicar 6 vezes o 3,25, 3 vezes o 4,67 e aí fazer o desconto dessas notas aí, tá? Era pessoal, então, de cada um. E a número 17 e última, né, da página 198. Quantos metros de tela no mínimo são necessários para cercar um galinheiro com uma forma quadrada e área igual a 380,25? Então, aqui vocês tinham que fazer a raiz de 380,25, né, por tentativa. Isso dava 19,5, tá? E aí, fazer vezes os 4 lados do galinheiro, tá? Então, 19,5 vezes 4 dá 78 metros de tela, tá? Que precisaria. Certo, então, pessoal? Então, essas atividades que tinha ainda para colocar em dia lá no módulo 1, tá?